Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos colocar mais alguns resultados aí, né, sobre essa parte de vetores, né, onde eu incluo essa parte de condição de paralelismo e igualdade. Bom, isso daqui são conteúdos bem triviais, né, quando eu falo de igualdade, vocês já imaginam quando os dois vetores vão ser iguais, e quando eu falo de paralelismo, a gente vai ter que verificar alguns resultados que a gente já viu aí no nosso estudo sobre vetores, né? Mas de qualquer forma, vamos iniciar a aula aí para a gente poder visualizar melhor essa parte de posição de vetores, né? Quando os vetores vão ser iguais e quando eles vão ser paralelos, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aí quando dois vetores vão ser iguais, né? Que na verdade é bem trivial a gente pensar em vetores iguais. Eles vão ser, os vetores u e v vão ser iguais se as coordenadas deles forem iguais. Se x1 for igual a x2, se y1 for igual a y2 e se z1 for igual a z2. Certo? Então a gente vai ter exatamente esses resultados aí. Se a gente obter cada um deles, observa que tem que ser os três, tem que ser iguais para satisfazer essa igualdade entre vetores. Certo? Então o x1 tem que ser igual a x2, y tem que ser igual a y2 e z1 tem que ser igual a z2. Então você tem que satisfazer essas três propriedades aí. Bom, então se o vetor u ele for igual a 3 menos 1 e 2, o vetor v para ser igual tem que ser 3 menos 1 e 2 também. Viu, pessoal? Bom, pessoal, da mesma forma que o vetor que começa em A, que seria o ponto 1, 2, 3, e termina em B, que seria 0, 1, menos 1, ele vai ser igual ao vetor que começa em C, que é o 4, menos 1 e 2, e termina em D, que é 3, menos 2 e menos 2. Né? Porque quando eu faço o vetor AB, que começa lá em A e termina em B, ele vai ser 0, menos 1, menos 1. 1, menos 2, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 4. E o vetor CD, ele vai ser exatamente igual a 3 menos 4, menos 1. Menos 2, menos menos 1, ou seja, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 e menos 2, menos 4. Observa que esses dois vetores eles são iguais, pessoal. Certo? O que eu fiz de diferente, então? Por que os pontos são diferentes, professor? Porque eu simplesmente peguei ele de um lugar que ele estava para cá, sei lá, um ponto A, B aqui. Peguei ele e coloquei ele no lugar onde começava em C e até em D. Certo? Então, simplesmente eu peguei ele e coloquei ele aqui. Troquei ele de lugar. E eu posso fazer isso tranquilamente. A gente sabe que a definição de vetores são o conjunto de segmentos equipolentes, né, que tem o mesmo sentido, direção e módulo, né, que é o caso desses dois vetores. Certo, pessoal? Então, independente de onde eles começam, o seu início e o final deles são diferentes entre si, pode ser que eles sejam os mesmos vetores, basta a gente verificar a diferença dessas coordenadas. Certo? Bom, pessoal, essa condição de paralelismo ela é muito importante até o final do nosso curso. A gente vai utilizar ela bastante, né? Porque a gente tem que saber quando os vetores são paralelos, quando eles vão ser colineares e quando eles tiverem a mesma direção, direção igual. Certo? Então, eu falar que eles são colineares, vetores, né? Isso é a mesma coisa que eu falar que vetores são paralelos, que é a mesma coisa eu falar que eles têm a mesma direção. Certo? Então isso daqui vai ser a mesma coisa. Essas três são sinônimos, uma da outra. Certo? Quando eu estou falando de quê? De vetores. Certo? Então, dados dois vetores u e v são paralelos ou são colineares se possuírem a mesma direção. E também dizemos que eles são colineares, né? Ou seja, eu posso pegar esse vetor, por exemplo, aqui, u e v, a gente, visualmente, né, a gente consegue visualizar que eles são paralelos. Né? Que essa reta que passa aqui por U é paralela a essa reta que passa aqui em V. Certo? A gente consegue visualizar isso. Só que vetores eu posso mudar de lugar, pessoal. Então eu posso pegar esse vetor Vzinho aqui, ó, e colocar ele lá na mesma reta de U. Posso pegar esse U e colocar aqui na mesma reta de V. Que eles não vão fazer com que não estejam inteiramente contidos nessas retas. Por quê?
a direção dessa reta aqui é a mesma dessa. Então, se eu pegar esse vetor, um ponto dele e colocar aqui, ele inteiro vai estar contido nessa reta. Então, por isso que eu falo que eles são colineares, porque eu posso trocar ele de lugar. E se eu posso trocar de lugar, ele pode pertencer à mesma reta de U, o vetor V no caso. E a mesma coisa de U para V, certo? Então, a gente sempre vai ter exatamente isso daí. E, bom, se eu falo que U e V são paralelos ou colineares, tá, pessoal? São paralelos. Paralelos ou colineares se ou então, né? Então eu posso sair disso daqui, ó. U e V são paralelos ou colineares se U é igual a um alfa V. Onde esse alfa aqui, pessoal, ele vai ser um número real, certo? Então, sempre consigo escrever isso daqui, ó. Se você vê algo desse tipo, significa que U e V são paralelos, certo? Ou seja, as coordenadas aqui, ó, x1, x1, x2, y1, y2, z1, z2, elas são proporcionais entre si, certo? Multiplicando um alfa em cada uma delas, eu resulto em cada uma das outras, certo? Da mesma forma, eu posso pegar, sei lá, um vetor beta, um número real beta, que multiplica por U e eu vou resultar em V, certo? E esse B também pertence aos reais. Então, independente, eu posso pegar um número, multiplicar por U e vou resultar em V. Posso pegar outro número, tá? Tem que ser outro. No caso aqui, vão ser inversos, tá? Mas, vou pegar outro número, multiplicar por V e resultar em U. Certo? Então, isso é a condição de paralelismo, certo? Então, se eu falo que dois vetores são paralelos, vocês podem usar isso ou podem usar isso. Pessoal, sempre. Obviamente, se aqui for, o alfa for 2, o B vai ser meio. Se o alfa for 3 meios, o beta aqui vai ser 2 sobre 3. Se o alfa aqui for 1/5, o beta aqui vai ser 5 e assim por diante, tá? Porque eles vão ser inverso um do outro, tá? Mas é assim que eu defino essa condição de paralelismo, certo, pessoal? Então sempre a gente vai mudar isso daí. E bom, a gente tinha lá que a gente tinha visto, né, que quando a gente multiplicava um número por um vetor e resultava em outro, significava que a gente ia mudar o comprimento dele. Poderia ser maior, poderia ser menor, poderia mudar o sentido também. E aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o alfa, um beta aqui e multiplicar por U, ele vai ter que ser menor que 1. Por quê? Porque o meu vetor aqui, V, é menor. Então ele vai restar no vetor menor, então você tem que ser menor que 1. E ele vai ter que ser um número negativo, né? Por quê? Porque ele está no sentido oposto de 1, certo? Então o B aqui eu já sei que ele é menor do que 0. Eu já sei que o módulo dele é menor do que 1, né? E eu já posso afirmar que ele é menos 0, alguma coisa, né? Sempre eu posso afirmar isso através só dos resultados que eu vi ali, certo? Agora, aqui não. Aqui no caso o alfa eu sei que ele vai ser negativo também, né? Porque ele é um sentido oposto de V. Só que ele vai ser um valor maior do que o módulo de 1, né? Ou seja, o módulo de alfa aí, ele vai ser maior do que 1, né? Porque vai ser menos, sei lá, 2, alguma coisa, 3, 4. Aí depende de quantas vezes o U é maior do que o V, né? Então, através só de olhar o desenho ali, eu já posso afirmar isso daqui, certo? E bom, pessoal, então vamos pegar um primeiro exemplo aí, né? Um exercíciozinho pra gente ver na prática como que vai funcionar essa parte de igualdade e paralelismo. Bom, determine a extremidade do vetor V, 2 menos 5, sabendo que sua origem é o ponto A, que é 0, 2. Bom, aqui a gente está nos vetores pertencente ao meu plano XY. Por quê? Porque o Z é 0, ou seja, não tem Z aqui nem Z aqui, né? Por exemplo, se ele colocasse aqui uma coordenada a mais no A e aqui não tivesse coordenada no V, significava que a coordenada aqui do V era 0, tá, pessoal? Então, sempre tomam cuidado com isso. E bem, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o ponto 0, 2, o A é o 0, 2, e a gente vai ter um vetor aí que é 2 e menos 5. Né? A gente vai ter um vetor basicamente para cá, né? Algo assim desse tipo, que seria o nosso vetor V aí. E bom, a gente teria que ver a extremidade dele. Sei lá, vou colocar XY. Então quer dizer, sei lá, vou chamar de B. Então hoje eu vou chamar aqui AB é igual a V. Como que eu calculo AB, pessoal? B menos A.
Então, xy menos 0 e 2. Igual a v. Quem quer ver? 2 e menos 5. Certo? Aí eu faço x menos 0 dá x. E y menos 2 dá y menos 2. Isso tem que ser igual a 2 e menos 5. Bom, então aqui aí vai sair no sisteminha, né? O x tem que ser igual a 2. E o y menos 2 tem que ser igual a menos 5. Certo? Daí o x já está ali, né? Então só o y para achar aqui. Então o y eu vou passar o 2 para lá. Y vai ficar igual a menos 5 mais 2. Então o y vai ser igual a menos 3. Bom, então, portanto, a extremidade que eu chamei de B vai ser o ponto 2 e menos 5. Opa, e menos 3. Certo? Então, do ponto 0, 2 até o ponto 2 e menos 3, a gente resulta no vetor 2 e menos 5. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então a gente vai mostrar aí que os pontos A, B, C e D são vértices de um paralelogramo, né? Então vai ter que mostrar que dado cada vetor aí que eu pegar, eles têm que ser paralelos, ou seja, tem que estar na mesma direção, certo? Ou seja, então o que a gente vai ter que fazer? Ó, verificar aqui o ponto A, B tem que ser paralelo ao vetor C, D. E bom, pessoal, então eu não sei também o seguinte: será que esse daqui é o ponto A, esse é o ponto B, e esse ponto é o C e esse é o D? Porque esse pode ser o A, esse pode ser o C, e esse pode ser o B, esse pode ser... E daí a gente vai ter que fazer algumas análises, né, para saber se esses vetores vão ser paralelos ou não. Então a primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte: AB e CD, que vai ser, ó, esses vetores aqui, independente se eu pegar AB ou BA e CD ou DC, eles vão ter a mesma direção, certo? Então aqui não vai mudar muita coisa aí quando a gente quiser analisar se eles são paralelos ou não. Se não der certo, então a gente vai ter que analisar se AC e BD vão ser paralelos ou não. Se não for, então a gente vai ter que analisar se AD e CB vão ser paralelos ou não. Então vai ter 3 tentativas aí que a gente vai fazer isso daí, tá, pessoal? Então a primeira aí, a gente vai fazer o vetor AB. O vetor AB é o quê? E lembrando, se forem paralelos, então a gente vai ter que verificar também se depois se BD e AC vão ser paralelos também, certo? Porque aí tem que formar esse paralelogramo. Então vamos lá, então vamos ver quem que é o vetor AB. Então vai ser B menos A, então 5 menos 4, 1. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2, certo? E o vetor é CD, né? Então o vetor CD vai ser 2 menos 3 menos 1. 1 menos 2 menos 1. 3 menos 5 menos 2. Então observe aqui, pessoal, que o AB é igual a menos 1 vezes o CD. Né? Então a gente pode observar que eu peguei o menos 1, multipliquei e deu exatamente o CD. Então eles têm o mesmo comprimento. Então esse comprimento aqui, ó, eles vão ser iguais. E, teoricamente teria que ser igual para quê? Para B, D e A e C também serem paralelos. Então a gente vai tirar BD, que vai ser igual. Então de B até D, então eu tenho que fazer 2 menos 5 menos 3, 1 menos 1, 0, e 3 menos 3, 0. E daí eu vou fazer AC. Então, vou fazer esse vetorzinho AC. Então, vai ser 3 menos 4 deu 1. 2 menos 0 deu 2. E 5 menos 1 dá 4. Bom, então a gente pode ver que esses vetores aqui, eles não são o quê? Paralelos. Mas a gente vai ter que verificar agora o contrário, né? Então eu vou trocar um dos dois vetores, tipo
Vou deixar como DC, né? Então vou deixar esse vetor aqui como DC, que é o contrário ali, que ele vai ser exatamente igual. Então 1 e 2. Então aqui fica D e aqui fica C. Certo? Beleza, então vamos lá. Então agora eu vou fazer BC, depois eu faço AD. Ó, BC, então vai ficar 3 menos 5 menos 2. 2 menos 1, 1. 5 menos 3, 2. Agora eu faço AD. É 2 menos 4 menos 2. 1 menos 0, 1. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Bom, a gente observa que eles são iguais. Então, olha, a gente chegou exatamente que eles são paralelos, né? Segmento de A até B e B até C com D até C e C até D. Inclusive, são paralelos o vetor de B até C e de A até D, certo? E observe que o comprimento deles são iguais, viu, pessoal? Né? Ambos aqui são iguais e aqui também são iguais. Então, a gente pode confirmar que ele forma um paralelogramo. Qual que é a ordem dele? A, B, C, D. Ou B, C, D, A. Ou C, D, A, B. Então, é sempre nesse sentido aqui que a gente olha, tá, pessoal? Então, se a gente começar aqui, a gente faz C, D, A, B, certo? Então, o paralelogramo é A, B, C, D, certo? Então, esse é o nosso paralelogramo aí. Se ele não fala, se ele já falar isso daqui, pessoal, então você já considera essa sequência, tá? Então você já começa no A, depois faz o B, C e o D, certo? Aí vai dar certo. Mas como ele não colocou aqui, né, qual que seria esse paralelogramo, então por isso que eu fiz essas tentativas todas aqui, certo? Bom, então basicamente é isso, essa parte aí de vetores, né? Agora a gente ainda tem alguns exercícios para resolver sobre resultados de vetores, operações de vetores, né? Para depois a gente poder entrar em retas e planos do nosso espaço. Certo, pessoal? Então fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.